Quanto ter investido para receber um salário mínimo de renda passiva? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quanto é preciso ter investido para receber um salário mínimo. Eu vou usar o exemplo aqui de R$1.000, porque oscila bastante, né? Tava em 998, agora 1.045. Então eu vou usar o valor fixo de R$1.000 como simulação. Tá, primeiramente, o que é renda passiva? Renda passiva é uma renda que vem para você independente do seu esforço físico, independente da sua ação, independente do ato de você agir para ganhar ela. Exemplo, você está aqui parado, eu estou aqui agora gravando um vídeo na minha casa e eu estou ganhando dinheiro de alguma forma. Então eu estou colocando o dinheiro para trabalhar para mim. Às vezes estou dormindo e também estou ganhando dinheiro. Isso é colocar o dinheiro para trabalhar para você. E como colocar o dinheiro para trabalhar para você? Comprando, adquirindo ativos que geram renda. Então eu vou dar um exemplo aqui nesse vídeo de alguns ativos que geram renda. O primeiro exemplo que eu quero falar é de imóveis físicos. Então qual é a ideia de ganhar dinheiro com imóveis físicos? Você vai lá, constrói ou compra um imóvel e recebe dinheiro através de aluguéis. Você aluga para alguma pessoa e a pessoa paga um aluguel para você mensal por estar morando, por estar tendo a sua empresa ali naquele imóvel. Uma vantagem de investir em imóvel físico é possível valorização. Pode acontecer de vocês ter comprado agora por um valor e no decorrer do tempo aumentar o valor desse patrimônio. Às vezes o local ali em volta onde você comprou começa a ter melhorias, melhor iluminação, melhor saneamento, então pode acabar valorizando o seu imóvel. E outra vantagem também é a renda mensal que esse imóvel gera, ou seja, os aluguéis que o inquilino pagará a você. Mas eu também citei algumas desvantagens de investir em imóveis físicos. São eles: baixa liquidez. Quando você compra, adquire um imóvel físico, você não consegue, por exemplo, beleza, paguei R$100.000 no meu imóvel, eu preciso de R$20.000 agora para alguma coisa. Você não consegue vender um pedaço do seu imóvel, vender o banheiro do imóvel, por exemplo. Então tem uma baixa liquidez. Para você vender o imóvel não é fácil, não é do dia para a noite, pode demorar meses e até anos para você conseguir vender. Então eu coloquei como desvantagem baixa liquidez. Outra desvantagem também é problemas com o inquilino. A gente não sabe como que é o perfil da pessoa que vai alugar esse imóvel da gente. A gente não sabe se é uma pessoa problemática, se é uma pessoa confiável, então pode dar dor de cabeça com o inquilino. Outra desvantagem que eu citei aqui também é manutenção e reformas. Você vai gastar fazendo manutenção e reforma desse imóvel. Às vezes você vai precisar pintar, trocar uma porta, trocar uma janela. Então eu coloquei tudo isso como desvantagem. E para investir também é necessário um grande capital. Você não consegue com 10, 20, 30 reais comprar um imóvel físico. Então também coloquei como desvantagem a questão de necessitar de um grande capital para investir nesse imóvel. E também desvantagem é o imposto que você paga, né? Todo ano é cobrado imposto sobre imóveis físicos e acaba sobrando aí para o dono do imóvel. Outro ativo que gera renda, dá renda passiva para quem o possui, é ações. Ou seja, ações são negócios, ações são pedaços de empresas. Então quando você compra a ação de uma empresa, as empresas te remuneram com o lucro dela, porque você tem ações dela. Então você comprou ações, você é sócio da empresa, você investiu na empresa para ela pegar o dinheiro, financiar os seus projetos, e como recompensa ela dá uma parte do lucro para você, dá uma renda para você. Isso também dá para gerar renda passiva através de ações. E também fundos imobiliários. O que é fundo imobiliário? É um fundo dividido em cotas. E esse fundo pode ser ou para fundos de fundos, né? Aqueles fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários, ou até mesmo realmente de imóveis físicos. Por exemplo, um shopping lá tem um fundo imobiliário daquele shopping. Os cotistas compram as cotas, então também se torna dono daquele shopping. Basicamente essa é a ideia de um fundo imobiliário. Vantagens que eu citei aqui das ações e também dos fundos imobiliários: baixo capital, tem ações que com 5, 10 reais você compra, tem fundo imobiliário também baratíssimo, não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Renda recorrente, assim como as ações e os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são mensal, né? E as ações geralmente não são mensais, algumas são, algumas não, mas mesmo assim não deixa de se tornar uma renda passiva recorrente para você. Valorização no longo prazo, as cotas dos fundos imobiliários também se valorizam, as ações que você compra também se valoriza no longo prazo. Outra vantagem também é facilidade para investir através da sua casa, apenas tendo acesso à internet.
você consegue investir. Coisa que eu citei anteriormente de imóveis físicos, não é simples assim. Você tem que sair da sua casa, você tem que se esforçar para adquirir esse investimento. Com ações e fundos imobiliários, não. Através da sua casa, tendo acesso à internet, você consegue investir. Outra vantagem, aumento de renda no decorrer dos anos. Então, se um fundo imobiliário me paga um valor hoje X, no decorrer do tempo, além da valorização das minhas ações, das minhas cotas de fundos imobiliários, também aumenta a quantidade de proventos que eu recebo por eles. Um exemplo é a Itaúsa. Há uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, não pagava a quantidade que paga hoje. Então, também coloquei isso como uma vantagem. Aumento de renda no decorrer dos anos e alta liquidez. Isso aqui também é primordial porque se eu investir 100 mil reais em ações ou em fundos imobiliários, isso me gera uma renda mensal, me gera uma renda trimestral e eu preciso do dinheiro. Essa não é a ideia, né? Vender. Mas caso aconteça alguma merda, caso eu realmente precise, tem como você vender 10 mil reais, 20 mil reais, dividir e vender a quantidade que você precisa. Coisa que não dava para fazer anteriormente no exemplo do imóvel físico. E uma desvantagem que eu coloquei aqui de investir em ação em fundos imobiliários é apenas uma. Não é para qualquer um. Por que não é para qualquer um? Não é qualquer um que vai ir em busca do conhecimento. Não é qualquer um que vai querer entender como funciona o mercado de ações, o mercado de capitais. E também não é qualquer pessoa que vai ter a disponibilidade, vai ter paciência de entender que o patrimônio de geração de renda é construído no longo prazo. Resumindo tudo, para você investir em ações e fundos imobiliários, é necessário uma mudança de mentalidade. Antes de sair comprando suas ações, você primeiro precisa mudar a sua mentalidade. E não é qualquer um que está disposto a fazer isso. Se você está aqui no canal, está aqui acompanhando esse vídeo, então parabéns. Ações e fundos imobiliários pode ser sim um bom negócio para você. E outro exemplo que eu quero dar aqui é o Tesouro Selic. Tesouro Selic basicamente é você emprestar dinheiro para o governo. É considerado um dos investimentos mais seguros que tem e se resume nisso: você pega seu dinheiro, empresta para o governo e o governo te paga com juros. Geralmente o Tesouro Selic eu indico apenas para reserva de emergência, porque por mais que é bem protegido, é uma segurança altíssima, a rentabilidade é baixíssima. Mas se você é extremamente conservador, não tem coragem de investir em ações, investir em fundos imobiliários e nem investir em imóveis físicos, então talvez o Tesouro Selic é uma ótima opção para você. Uma vantagem de investir no Tesouro Selic, vamos lá, baixo capital, a partir de R$30 parece que você já consegue investir lá. Outra vantagem, facilidade para investir. Na sua casa, através da internet você consegue investir. Segurança é um dos investimentos mais seguros considerado no Brasil. Não é sujeito à volatilidade, não oscila como é o caso das ações. E a rentabilidade sempre será acima da poupança. E também tem um baixo risco de mercado. Então não adianta, o Tesouro Selic sempre vai render acima da poupança. E uma desvantagem que eu citei aqui é apenas uma: baixa rentabilidade. Porque seria muito perfeito, né? Mas não existe almoço grátis. Como investimento ótimo assim, barato, acessível, tem uma segurança extrema, vai render bastante, né? Uma coisa compensa a outra, não existe almoço grátis. Então, uma desvantagem que eu coloquei aqui é essa: baixa rentabilidade. Mas se você sabe alguma outra desvantagem de investir no Tesouro Selic, comenta aqui embaixo. Qual desvantagem você vê em investir em Tesouro Selic? Porque na hora que eu estava fazendo o roteiro do vídeo, essa foi a única desvantagem que eu pensei. Cara, rende muito pouco. Só por render tão pouco, eu já não investiria no Tesouro Selic. E sim, é uma opção ali para deixar sua reserva de emergência. Porque como sabemos, reserva de emergência não buscamos rentabilidade, e sim segurança e liquidez. E segurança e liquidez é uma coisa que Tesouro Selic tem de sobra. Então vamos lá, a primeira simulação, imóveis físicos. É claro que isso varia muito, tá? O valor do imóvel, o valor do aluguel varia da sua localidade. Então o que estamos fazendo é apenas uma simulação e nada mais. Pesquisei na internet e a média de um retorno que nós recebemos de um imóvel físico mensal é de 0,3 a 0,5% no mês. Isso desconsiderando reformas e manutenção e imposto. Essa é a média do valor do aluguel a ser cobrado do imóvel. Então, levando em consideração 0,5% no mês de rentabilidade, mais uma vez, desconsiderando manutenção, reformas e imposto, você precisaria de 200 mil reais para receber um aluguel de R$1.000 todo mês, receber de renda passiva R$1.000 para você. Indo para a segunda simulação, é importante deixar claro que proventos pagos no passado não é garantia dos proventos que pagarão no futuro. O valor não é o mesmo, e também é importante deixar claro
que os ativos que eu falar aqui não é recomendação de compra, é apenas simulação. Tudo que eu tô falando aqui, pessoal, não é nada de recomendação, não é nada de valor exato, é tudo conteúdo com fins educacionais. Considerando uma ação que costuma pagar bons dividendos, como por exemplo Taesa, né, que é uma empresa de transmissão de energia, em 2019 ela pagou R$ 1,89 por ação. Cada ação custava em média ali R$ 25,50. Então seria necessário R$ 162 mil, que compraria 6.352 ações de Taesa. Portanto, 6.352 vezes R$ 1,89 que ela pagou em 2019 no ano, daria R$ 12 mil no ano, que equivale a R$ 1.000 no mês. Então, resumindo, você precisaria de um capital de R$ 162 mil para receber R$ 1.000 de renda passiva com Taesa. Indo para a terceira simulação, então, com fundos imobiliários, eu vou usar o exemplo XPLG11, que é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos são direcionados a propriedades comerciais, como o segmento galpões logístico. E seu rendimento foi de 58 centavos por cota, o seu último rendimento. E cada cota hoje custa em média R$ 105. Você precisaria de 1.724 cotas para receber R$ 1.000 por mês, ou seja, você precisaria de R$ 181 mil para ter essas cotas para receber R$ 1.000 de renda passiva no mês. Então deu mais ou menos R$ 21 mil a mais do que a gente precisaria se fosse com ações. E o quarto exemplo aqui, eu vou usar a Selic, né? O Tesouro Selic. Hoje quem decide se aumenta ou abaixa é a Tesouro Selic, a taxa Selic, né? A nossa taxa básica de juros. Quem decide isso é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, é associado ao Banco Central. É ele que decide o valor da taxa Selic para controlar ali a nossa economia. E hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 4,25% no ano, que equivale a 0,35% no mês. Então, logo você precisaria de R$ 286 mil para receber R$ 1.000 de renda passiva através apenas do Tesouro Selic. Então precisou de muito mesmo, porque como eu falei, é um investimento com a segurança altíssima, mas uma rentabilidade baixíssima. Na sua opinião, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com a aversão que você tem a risco, qual seria a melhor opção? Você se dá bem com imóveis físicos? Porque a gente, como brasileiro, geralmente a gente cresce sabendo lidar ou pelo menos entender como funciona o imóvel físico, né? Não entende muito sobre ações, fundos imobiliários, mas entende como funciona o imóvel físico. Para você, qual seria a melhor opção? Imóveis físicos, fundos imobiliários, ações ou até mesmo o Tesouro Selic? Você é extremamente conservador e colocaria seu capital tudo em renda fixa, tudo no Tesouro Selic? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E também quero deixar claro que é tudo um exemplo. Tudo que eu falei aqui não é valor exato, não é garantia de que vai pagar isso também. É apenas um exemplo, não passa de conteúdo educacional. Então me segue lá no Instagram, comente aqui o que você achou do vídeo e até o próximo vídeo.